A Carol já estava esquecendo de ligar para o pessoal que está no Face. Muito boa noite também, pessoal que está em casa. Graças a Deus. Como a gente estava falando ainda há pouco, estamos finalizando as atividades na Seara. Esse é o nosso último evangelho do ano, da noite. Bom, retornaremos às atividades dia 15 de janeiro, uma segunda-feira, com o evangelho, já com os tratamentos espirituais. E depois do carnaval, assim que virar a semana do carnaval, nós retornamos com os estudos da casa, tá bom? Isso tudo vai estar sendo divulgado. E qualquer dúvida, por favor, conversem, procurem. Muito bom. O Sérgio pediu que fizesse o evangelho. Espero que siga mais ou menos na chamada. Eu só queria ler um trechinho da abertura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Como é que a gente pode sentir se nós estamos sobrecarregados e aflitos e muitas vezes a gente está vivendo um momento de grande confusão? Orar? Parar tudo e entrar em oração? É suficiente? Não. É uma grande ferramenta, mas não é suficiente. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Né? O jugo que ele fala é a sua lei, é a obediência a essa lei. Muitas vezes nós oramos, e oramos muito, mas não obedecemos à lei. Não nos tornamos mais humildes, mais simples. Na verdade, às vezes a gente até complica muito a nossa vida. Né? Às vezes a gente vive de braveza em braveza, e indignação em indignação. Né? Passa uma coisa, a gente se irrita. Passa outra, a gente acelera. Quando vai ver, a gente está vivendo extremamente acabrunhado. Lembra dessa expressão antiga? Né? Desmotivado. Não vê graça nas coisas. Então, na verdade, a gente busca Deus de uma forma muito fraca. Pode ser constante, mas ela não tem a força. A força não de Deus em nós, de nós entendermos o que é essa força de Deus em nós. E é aí que a gente anda como a espiritualidade brinca, a gente anda igual ponto e vírgula, né? Meio mancando. A gente acredita, mas às vezes a gente duvida bastante. Principalmente quando os testemunhos chegam, né? Vocês me desculpem a repetição, mas uma coisa que tem que ficar clara e que a gente veio repetindo há muitas reencarnações nas linhagens religiosas. Não é uma religião. O ser humano, na sua infância moral, ele acredita que só por cumprir preceitos religiosos, seguir crenças, ele está salvo. Então ele não vai ter problema, não vai enfrentar desafio. Isso é um grande equívoco. Nós temos situações muito importantes, desafiadoras para enfrentar, justamente para nos fortalecer a índole. O mérito só se conquista no testemunho. Não é por isso que estamos convidando a dor. Nós não estamos pedindo que Deus aumente as nossas dores. Não é isso. Mas já que nós temos que vivenciar desafios muitas vezes acordados por nós antes da reencarnação, sabíamos mais ou menos que testemunharíamos esse ou aquele conflito, então que a gente não se revolte. Então que a gente siga essa lei, que a gente seja obediente a essa lei, seja manso e humilde. Essa é uma proposta para o ano que vem. Mansidão. Não é uma situação de servidão. Mansidão, calma. Antes de responder, pense. Antes de atuar, pense. Reflita. Meça consequências. Se eu andar por esse caminho, pode chegar no quê?
Se eu responder desse jeito, posso chegar aonde? E essa humildade não é uma humildade que tira os nossos desejos com a vida, a uma vida melhor, até uma vida até confortável na vida material. Essa humildade é a gente parar de competir com o outro. O Chico, meu amigo Chico, íntima, ele falava que ele tinha muito receio com o sentimento da inveja. Porque ele tinha uma mediunidade muito forte no sentido dos fenômenos também, né? A vidência dele era uma coisa assombrosa. Ele enxergava o plano astral e as suas manifestações como nós estamos nos enxergando aqui, né? Então ele dizia que a energia que irradiamos através da inveja é uma coisa muito pesada. É uma das energias mais pestilentas que tem. Quando eu estou competindo com alguém, na sensação ou de menos-valia, que eu nunca vou ser tão capaz quanto fulano, ou que eu me sinto superior ao tal fulano, essa situação faz com que eu não considere uma energia de paz. E eu fico exposta à energia da inveja, mas eu não percebo que eu também promovo a inveja. Quando eu tenho medo que alguém seja melhor que eu em algum quesito, em algum momento da vida. E o que acontece, então? Adoecemos. E aqui na Seara a gente conversa muito sobre doença, porque a gente não pensa na doença só do corpo. A doença do corpo, para chegar no corpo, ela teve que chegar muita coisa, muita água debaixo da ponte aconteceu para chegar na doença física. A gente considera hoje a doença como a inveja, os ciúmes, a raiva propriamente. Essa intemperança, a falta de esperança na vida, isso tudo são doenças morais que carregamos e precisamos sanar de alguma forma. Qual é a forma? O meu jugo, o meu fardo. Então não adianta só rezar, é importante atitudes. Corte pelo mal, pela raiz o mal. Lembra que o Evangelho fala assim, se teu olho é motivo de escândalo, arranca. Se tua perna, teu braço é motivo de escândalo, é melhor entrar no mundo espiritual sem essas partes do que entrar contaminado pelo pecado. O que ele quer dizer? Que não importa se o nosso corpo seja machucado, que não alcance a nossa alma, que a nossa alma continue sendo ela leve. Vamos lá. Isso é a introdução, hein, gente? Vocês me tenham paciência. Aí, pensando nessa figura, para nós é um pouco difícil entender, né? Como que alguém pode ser tão manso, tão bom? Como que uma pessoa, em apenas 3 anos da sua vida, dos 30 aos 33 anos, conseguiu fazer tanta coisa? 3 anos, gente. A gente pisca, já passou. Né? Como é que uma pessoa consegue impactar gerações e continua impactando gerações? Ele está carregando uma verdade absoluta. Então Jesus, né, dá sequência aos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, né, foram que depois ele resume em 2 mandamentos, mantendo como elemento principal o verbo amar e o substantivo amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, estava escutando a Oprah, que eu estou antenada, né, estou acompanhando tudo. Estava escutando a Oprah, uma repórter vira para ela e fala, mas o que é o amor? Fale uma declaração de amor. Ela estava do lado com um namorado, né? Marido, namorado. E ela para assim, faz uma cara de giló. Não quero responder muito. E ela insiste, poxa, você está do lado do seu companheiro, fale sobre o amor. Ela para um pouquinho, pensa um instante. Olha, se eu fosse falar para o meu filho sobre o amor, a primeira coisa eu ia falar, se ame. Ame você. Porque quando a gente tem o amor para dentro, a gente consegue colocar o amor para fora. Legal, né? Não é isso que a gente aprende? Então, o que ele quer dizer aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele quer dizer com isso?
Porque a gente escuta essa frase desde que a gente é filhotinho. Mas e na prática? Na prática é entender que tem um termômetro interno chamado consciência, o aguilhão, né, da integridade interior, que adverte a gente. É a chamada para Deus, o deutropismo. Todo ser humano foi criado para voltar-se a Deus. Mas esse Deus interno não é o tamanho do Deus real. É o Deus que eu consigo compreender ainda, entende? Por isso que nós não sabemos exatamente o que é Deus. Nós conseguimos observá-lo na natureza, nos fenômenos, acreditar nas nossas crenças, mas na sua totalidade, a gente está muito longe. Então a gente consegue acreditar e entender de acordo com a referência interna. Se eu não consigo me olhar, saber por que eu estou sentindo tanta raiva de uma pessoa que não fez nada para mim? Por que eu estou tão desanimada com a vida, se às vezes eu não tenho motivos tão claros? Ou se eu estou tão decepcionada porque eu queria que o resultado do meu esforço fosse mais recompensado, eu não estou conseguindo ter amor. Porque amor não é só aquela coisa da ternura pegar no colo. Amor é uma compreensão. Amor é um estado de enfrentamento perante a vida. Então, se eu não enfrento a sombra que tem dentro de mim, eu passo a olhar no outro o meu problema. E a lei da sintonia acontece. Nós passamos, então, a nos atrair pela inferioridade ou pela sabedoria que carregamos dentro de nós. É assim que são os encontros na vida. E, às vezes, os encontros são desastrosos. Eu sempre faço essa pergunta, porque, às vezes, a gente vê pessoas que, individualmente, são ótimas, são pessoas legais, são pessoas bacanas, bem-humoradas, mas juntas... Estou sem censura hoje. Mas juntas não dá legal. Por que será que isso acontece? Um, às vezes, acaba estimulando não o melhor que tem no outro. Estimula a sombra, as inseguranças. Porque, às vezes, a gente está do lado das pessoas competindo, não se relacionando. Ele vivenciou e ensinou a importância da humildade. Encorajou seus seguidores a amar os inimigos e orar pelos que os perseguem, promovendo a paz e a reconciliação. Por que é a humildade? Porque aquele que está simples de coração, ele não se sente ofendido. Vocês vejam que a gente não está só falando das grandes ofensas, das grandes tragédias, que são superações kármicas bem difíceis. Às vezes nós estamos falando de pequenos perdões do dia a dia, do melindre, que a gente se sente tão magoado por coisas tão insignificantes, coisas que poderiam ser superadas com tanto mais tranquilidade e que a gente acumula no dia a dia, na convivência doméstica, e quando vai ver, a gente está se alfinetando, como diz Joana de Ângeles, no livro, na página da paciência do Evangelho, né? Que são como alfinetadas que acabam ferindo. É tanta coisinha pequena que a gente deixa acumular e não faz a limpeza, não faz o esvaziamento, que quando vai ver, a gente não sabe nem porquê, está com raiva da pessoa, está com ódio da pessoa. Não é o nosso orgulho de novo? Jesus também proclamou a mensagem do reino de Deus, um conceito espiritual que transcende as preocupações terrenas e oferece a promessa de vida eterna aos crentes. Transcende. Uma das questões mais importantes é essa sensação de continuidade. Transcende. Vai além da matéria. O reino de Deus que Jesus promete, ele não promete imediatamente. Ele fala assim, primeiro pega a enxada, carrega a tua cruz. Ele fala, primeiro trabalha. Trabalha para ser o eleito do reino. Quer dizer, trabalha as angústias da vida material. Suporte, enfrente, seja corajoso. Né? Então, não dá para entender a sua justiça, a sua doutrina, sem colocar a lei da reencarnação junto. Porque muitos de nós, a gente pergunta assim, mas por que uma criança sofre tanto? Que mal ela fez nessa vida? Por que pessoas honestas sofrem nas mãos dos maus que prosperam? Essas são perguntas que angustiam a gente. Nossa, eu trabalhei tanto, e o outro foi promovido, o outro que mentiu, que enganou. Que justiça é essa? Então a gente tem que ver que existem situações impeditivas neste momento para a gente perseverar. Eu não posso desistir só porque as primeiras
tentativas deram em frustração. Eu tenho que continuar a minha trajetória, porque eu tenho que entender que está aqui dentro, independente do resultado externo. Eu tenho que saber que eu fiz o meu melhor, independente se a vida ficou mais fácil ou não. E segundo o Espiritismo, Jesus é considerado um espírito puro, guia, modelo, exemplo. E os espíritas, nós acreditamos que os ensinamentos de Jesus estão alinhados com os princípios da reencarnação, que é a evolução espiritual. É como se fosse uma grande escola, né? Cada reencarnação é como se fosse um ano do ano escolar. A gente aprende alguma coisinha. Se a gente recuar um pouquinho no tempo, veja, como era a sociedade na época? Como eram as casas, os sistemas? A gente foi ter luz, né, elétrica há quanto tempo? Geladeira. As histórias dos nossos avós falavam que não tinha geladeira, se fechava tudo, né? Os alimentos não duravam. Então, esse progresso que nós vivemos é muito recente. Nós vivíamos muito mais animalizados, com guerras, com situações de muitas penúrias e muitas carências sociais. Então, cada reencarnação é um degrauzinho evolutivo, que a gente sobe ou que a gente repete de ano. Aí vamos lá. Como é que começou o Natal? Que virou uma festa dentro da linhagem católica, né? Que a gente veio trazendo. Mas a festa do Natal, antes de ser a festa do Natal, era uma festa pagã. As pessoas se reuniam, né, numa festa da antiguidade, elas se reuniam durante 3 dias em cima da figura do deus Apolo, o deus Sol, representante do Sol. Esse deus demarcava oficialmente a entrada do solstício do inverno. Então as mulheres preparavam pães, guardavam frutas, se harmonizavam para poder suportar o inverno, que normalmente eram invernos pesados, maçantes, difíceis, né? Então, dia 22 de dezembro, entrava oficialmente o inverno, começavam 3 dias, 22, 23, 24, 25. Ficou gravado para a gente no dia 25, como se Jesus tivesse nascido nesse dia. Mas vamos lá. Em Roma tinham vários vomitórios. Achei divina essa palavra. As pessoas comiam, se excediam por 3 dias. Não tinha controle. Como se o dia fosse acabar mesmo, o mundo fosse acabar. E nesses lugares se liberavam seus excessos e voltavam a festejar. A gente não faz isso ainda no carnaval? Parece que tem épocas que a gente não tem limite. Parece que a gente precisa perder a censura. E aí a Igreja Católica entendeu que, sendo Jesus Cristo um grande Senhor e que merecia uma grande homenagem, deveria ser feita tal homenagem num dia em que se reunisse o maior número de pessoas em Roma. Deveria ser uma festa já existente para atrair a Roma um número enorme de pessoas. Olha que interessante, né? Então se deu uma festa, na verdade, por uma questão um tanto política. Queria-se homenagear Jesus. Tinha que se unir as pessoas. Já havia uma festa pagã, né? Uma festa livre. Então quiseram colocar uma determinação, uma organização de que a festa seria então, a partir de então, a festa de Jesus, o Natal. Mas vamos lá. Foi graças a essa festa em homenagem ao deus Apolo que muitas coisas modificaram. Não se sabe exatamente qual foi o dia que Jesus nasceu. Não se sabe qual foi o mês que Jesus nasceu. Estima-se, pensa-se, né? Nós, pelo calendário de Dionísio, o pequeno, ele determinou que teríamos mais 2 meses. Na época, nós tínhamos 10 meses. E ele criou mais 2 meses de 31 dias em homenagem aos imperadores Júlio César, Júlio, e imperador Augusto, Agosto.
Então vocês vão vendo que a nossa história é construída de acordo com necessidades de convivência, né? Não é tudo divino, é o homem tentando entender o divino e se ajustando às suas convenções. E aí vem a pergunta, que eu acho que é a parte mais importante do nosso evangelho. Quando foi que Jesus nasceu para você? Na vida de Maria de Magdala, foi naquele momento onde Jesus a resgata e a tira da prostituição. Ela vivendo com aqueles espíritos, que eram 7 espíritos obsessores, vivendo da prostituição, do poder, né? Como que uma mulher, se uma mulher que traía ou que era dita, lançava-se uma calúnia às vezes que ela estava traindo, ela era presa e morta por apedrejamento, por que Maria de Magdala tinha tanto poder entre os nobres lá, do Sinédrio? Então ela tinha uma força dentro dela, que ela conseguia um certo poder através da prostituição e da sua beleza. Mas chega um momento que ela caiu também em muita depressão. Dentro de alguns estudos da linhagem espírita, suscita a ideia, a hipótese de que ela tinha o transtorno de bipolaridade. Uma grande entusiasmo, as festanças, os grandes, né, momentos e, de repente, grande prostração. Quando Simão Pedro viu Jesus nascer, depois que ele havia negado 3 vezes, lembra? Ainda hoje, Simão Pedro, você me negarás 3 vezes. Quando os romanos foram lá questionar, você sabe onde está Jesus? Ele nega. O mestre apareceu para ele, abrindo os braços, como se nada houvesse acontecido, e em nome do amor e do perdão. Aí Jesus nasceu para Simão Pedro. Mas ele já não seguia Pedro, pedra, base angular da religião. Em cima dele, do seu esforço, foi construído tanto que a gente conhece hoje em cima do cristianismo. Será que ele já não tinha aceitado Jesus em seu coração? Às vezes, ele sabia, convivia, mas ainda não tinha sido tocado. Às vezes somos nós, sabemos, convivemos, estamos vivendo coisas incríveis, mas parece que ainda não caiu a ficha. Paulo de Tarso, quando veio Jesus, indo para Damasco em busca de Ananias, teve seu encontro com Jesus. Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. A luz era tão forte que ele cai do cavalo e fica cego. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E o Senhor o disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E naquele momento, então, ele modifica de Saulo e se torna Paulo de Tarso. Se converte ao cristianismo através do encontro com Ananias, que se torna um grande mentor das Escrituras, né, dos textos, porque naquela época a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito. Eram escritos que os próprios apóstolos, alguns escreveram, histórias, sentimentos, mensagens, né? E a partir daí, ele tem a sua conversão. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Jesus nasce para cada um de nós, criaturas humanas, num momento diferente. No momento da dor, no momento da morte, na dificuldade financeira, a enfermidade de um parente, de um filho, numa hora de desespero, ou num momento de grande ternura e de imensa paz. E a nossa felicidade, não existe uma fórmula específica além dessa busca de realização interior. A felicidade verdadeira, que fica com a gente, é aquela que sabe de onde nós estamos, qual é a nossa tarefa, e se nós estamos realmente cumprindo essa tarefa que nós nos propusemos. Ser feliz não é uma questão de circunstância,
de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na terra. A gente escuta muita gente falando assim: eu não vou nem festejar o Natal. Minha mãe já partiu, meu tio já partiu, meu pai já partiu, né? Ah, não tenho mais motivos. Nós temos muitos motivos. Mesmo que a gente não acreditasse em reencarnação, a gente tem um motivo do legado dentro de nós, da sua memória dentro de nós. Nós somos memória, o ser humano é memória, né? Quando tira a memória, tira tudo da gente. Então, a gente tem que trazer essas memórias afetivas, esses estímulos emocionais da história que vivemos com pessoas que marcaram e marcam a vida da gente para o momento de festejarmos o Natal. Portanto, não é o banquete, não é se a gente vai preparar os pratos ou se vamos trocar presentes. É onde a gente vai colocar a nossa emoção. Então, é um dia que a gente não deve se deixar levar pela tristeza, e sim pela esperança. Se a gente não está dando pulos de alegria, se a nossa vida não está toda equilibrada como a gente gostaria, que a gente lembre que existe a construção do amanhã. Essa é a grande proposta de Jesus. Não é só o agora, é o que nós estamos construindo. É o reino de Deus, esse futuro dentro da nossa vida. Então, será que eu já permiti que Jesus nasça? Será possível Jesus, o Cristo, já existir em mim? Será? Ou eu acho que é uma situação muito longa, muito longe. Eu sei, mas eu não vivo. Eu entendo, mas eu não aceito totalmente. Então, nesse final de ano, independente com quem você esteja, como você faça a retrospectiva dos seus dias, lembra que a gente tem algo muito importante a construir aqui na Terra. E se a gente está aqui é porque a gente ainda precisa ficar um tempo. Sejam dias, sejam anos ou décadas. Mas a gente não pode só ficar. Porque a gente não veio aqui só para existir. A gente veio aqui para fazer algo. Tem que decidir. Tem que ser de acordo com a firme vontade. O livre-arbítrio tem que ser atuante. Não pode ser uma repetição de fatores. Ah, fui casando, fui trabalhando, fui fazendo. Não pode ser assim. Tem que ser uma ação consciente. Eu escolho. E a partir do momento que a gente escolhe, a gente assume a vida. Fica mais fácil da gente entender o caminho que a gente está levando. Então, que esse final de ano seja de luz. Não é uma luz que nos livre do mal. É uma luz que nos livre do mal que está dentro. Porque aquele que está com o farol interno ligado, não teme o mal que está fora. Não importa se as pessoas vão estar bem ou não vão estar bem nos seus vícios, nas suas penúrias morais. O que a gente consegue é estar dentro de nós em paz. É isso que a gente tem que buscar. Vamos encerrar o nosso ano, então? Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, com tanta gentileza, generosidade, esse amor que transborda o tempo todo. Agradecendo aos Espíritos de luz, Jesus, Mestre, co-criador do nosso planeta, tantos Espíritos na ordem crística que nos atendem. Nesse momento de renovação planetária, estamos recebendo a visita de tantos espíritos iluminados de outros orbes, com tanta amorosidade, com uma generosidade profunda. Agradecer àqueles que estão ao nosso lado, à nossa família. E eu peço um espaço para agradecer àqueles que temporariamente ainda são os nossos desafetos. Porque muitas vezes, no confronto das diferenças, nós aprendemos. Então, Pai, muito obrigada pelo ano que nós tivemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada a todos, um bom ano, muita paz, e não esqueçam da alegria, o bom humor, porque esse é o elixir, esse é o que vai dar força para que a gente continue caminhando. Muito obrigada a todos, uma ótima noite, e por favor, silêncio ao saírem, porque o trabalho espiritual continua. Muito obrigada.